Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo. A igreja celebra neste domingo a festa de Pentecostes. E mais uma vez te convido a iniciar o seu dia nesta presença do Deus amoroso que nos habita. Deus que escolheu habitar, escolheu morar dentro de mim, dentro de você. E é neste lugar que nós somos chamados a encontrar, a dialogar, a conviver com Deus. E quem nos dá esta graça de acessar este Deus é ninguém mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos recria, o Espírito Santo que nos santifica, o Espírito Santo que nos revela e nos mostra Deus. Por isso, respire e lentamente solte este ar, liberando todas as suas tensões, liberando todos os pensamentos negativos, acolhendo em ti a beleza, as maravilhas de Deus. Ele está, Ele habita em você. Deixe, portanto, ser encontrado, ser encontrada. Ser cativado, cativada por esta presença que nos envolve e nos realiza, que é a presença de Deus. Meditemos neste domingo a palavra que nos é reservada para rezarmos. A leitura primeira é lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 ao 11, que vem mostrar justamente este momento em que o Espírito Santo de Deus acessa a comunidade discipular. Esta que estava reunida em um mesmo lugar. E ali, do céu, vem aquilo que ele já conhece, o Espírito Santo. Vem como uma forte ventania, como língua de fogo, e pousa sobre os seus discípulos. Certamente ali estava a discípula maior, por excelência, nossa Mãe Maria. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, já conhecem esta ação bendita, a ação do Espírito Santo. Mas aqueles que ali se encontravam, não. Os outros, a assembleia, não conhecem. Por isso ficam espantados com o acontecido. E mais espantados ficam quando percebem que os discípulos falam e eles os compreendem. Mesmo falando em línguas diferentes, eles entendem os discípulos. O Pentecostes é a festa que vem refazer o evento de Babel. Aqui todos compreendem. Lá no evento de Babel, ninguém se entendia. O Espírito Santo faz o seu primeiro grande milagre, fazer com que todos se entendam, com que todos compreendam. E assim, todos ali ficam a princípio confusos. Como podemos entender em nossas línguas se eles são todos judeus? Caríssimos amados e amadas, a missão dos discípulos agora está enraizada por esta presença amorosa do Espírito Santo que os envia
para a missão. O Espírito Santo acessa a igreja e esta igreja agora é chamada a sair, a anunciar, a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. A admiração, o espanto da multidão é transformada em alegria, em compreensão, porque o Espírito Santo faz isto quando deixamos por ele ser encontrados. O Evangelho que nós meditamos é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23, que diz: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor. As palavras da Escritura se cumprem, se realizam. Jesus retornou ao Pai. Domingo passado era o dia da Ascensão, em que Jesus retornava ao Pai. E agora, Jesus se faz presente junto de nós, por meio do Espírito Santo, o Paráclito, o advogado nosso. E aqui neste Evangelho, nós podemos ler em 3 partes. A primeira, nós podemos olhar dentro dessa perspectiva, as 3 partes estão dentro dessa perspectiva das 3 dádivas ou presentes em que os discípulos receberam do Espírito Santo. E esta primeira dádiva recebida por eles é justamente a paz. Esta paz era necessária para que pudesse perder o medo de sair, o medo de ir ao encontro dos irmãos. Jesus vem e os traz a paz. A paz esteja convosco. Não só a paz, mas ele mostra que carrega as marcas do amor. As chagas nas mãos, do lado, revelam o seu amor integral, seu amor total para com cada um de nós. É claro que também ali está o sinal da maldade humana, mas muito mais evidente está o amor de um Deus que por nós foi capaz de dar a sua vida. A paz esteja convosco, a paz do mundo, tanto necessária nesses tempos estranhos que vivemos, em que a humanidade se volta contra ela mesma, em que a humanidade recebe da Mãe Natureza um grito de socorro. São milhares de pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, outras mortas, alguma dezena de pessoas, justamente por um grito da Mãe Natureza. Quando nós tomamos o lugar dela, destruímos parte dela. E quando nós destruímos a natureza, é um pedaço de nós que destruímos também. A segunda parte do texto, Jesus nos presenteia com a alegria. Diz o texto que os discípulos se alegraram
por ver o Senhor. Estavam apreensivos, presos por medo de sair à rua. E a presença de Jesus os alegra. E por isso Jesus novamente reforça: a paz esteja convosco. Caríssimos, a alegria deve ser uma característica do cristão. O cristão triste é um cristão que não se identificou ainda com Cristo, com Jesus. Porque aquele que faz experiência com o ressuscitado recebe como prêmio a alegria. Por isso, alegrai-vos. O terceiro e último presente que o Espírito Santo nos dá é o próprio Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo de Deus. Antes que Jesus dissesse isso, ele sopra sobre os discípulos. Este sopro nos recorda a primeira criação. E agora, este sopro do Evangelho é sinal de uma nova criação. Deus nos cria no Espírito Santo. Deus nos recria, nos renova no Espírito Santo de Deus. Por isso ele sopra. E quando então recebemos o Espírito Santo, recebemos automaticamente uma missão. E a nossa missão é amar, perdoar. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, serão retidos. Caríssimos, quando recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos portadores do amor, portadores do perdão. Se você que me acompanha todos os dias ainda resiste com o coração endurecido, enrijecido, não perca tempo. Se permita ser tocado por Deus. Se permita ser amado por Deus. Porque o Espírito Santo, quando chega até nós, a primeira revolução que ele faz é a revolução do perdão. Nos tornamos capazes de perdoar quem quer que seja. Porque o que importa para nós quando recebemos o Espírito Santo é o amor. Porque estamos cheios de paz, de alegria do Espírito Santo de Deus. Termino com aquilo que Paulo nos fala na carta dos 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 7 e 12 ao 13, onde nos fala que nós não somos proprietários do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dá dons. E esses dons que nós recebemos do Espírito Santo de Deus não é propriedade minha, não posso vender. É para ser colocado a serviço. Há diversidade de dons, mas o mesmo é um Espírito. Cada um recebe essa manifestação do Espírito Santo para que nós disponibilizemos a todos. E agora, com o milagre do Espírito Santo, todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, fomos batizados no único e mesmo Espírito Santo. E assim formamos um só corpo. E este corpo tem como cabeça o Cristo. Tantas vezes nós escutamos pessoas que têm tantos talentos, mas que se eximem de colocar esses talentos a serviço de Deus e da igreja. Muitas vezes o padre celebra sozinho. É preciso até cantar, mesmo sem ter este dom. Porque muitos cristãos não se colocam a serviço da igreja. Pense você. Se você tem um talento e está escondendo, por que esconder? Coloque a serviço de Deus. Para isto Deus te deu esse talento. Não foi para você se beneficiar com eles, mas sim para você colocar a serviço de Deus na igreja. Vibremos neste dia,
neste dia de luz, de alegria, de vida, é Pentecostes. Que o Espírito Santo revolucione esse mundo tão estranho e nos faça instrumento dele, para cada dia ser sinal do Espírito Santo de Deus neste mundo. E este mundo possa estar aberto a receber as maravilhas que traz o Espírito Santo a cada um de nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.